E aí, pessoal, tudo beleza? Vamos aí dar sequência no estudo de isomeria, é isso? Espero que tenham gostado da última aula, né? E vamos lá. Pessoal, então, seguindo com a isomeria, hoje vamos falar, né, de mais dois outros tipos. Só recordando aqui rapidamente, né, isomeria, né, indica, o próprio nome indica, né, partes iguais. Que partes são essas? Essas partes, né, são as fórmulas são iguais, as fórmulas moleculares, apesar de serem substâncias diferentes. Os tipos de isomeria, né, isso está na aula anterior, nós vimos essas três e hoje nós vamos falar de mais duas, ou seja, hoje nós concluímos o estudo da isomeria plana, beleza? Aí nas próximas aulas, isomeria espacial. Vamos nessa. Então, a primeira de hoje, na sequência, a letra D. Metameria também é conhecida como isomeria de compensação. Tá? Guarde os dois. Entendendo aqui, ó, metameria. Meria você já conhece de isomeria, significa parte ou partes. Meta significa entre, meio. Então tem algo no meio, algo entre as partes carbônicas, no caso, vocês vão entender nos exemplos. Repetindo, mais uma vez, para ser isômero tem que ter mesmo a fórmula molecular. Nesse caso, a função orgânica dos isômeros é a mesma e ambos têm que ter cadeia heterogênea. Esse é um detalhe importante. Para ter isomeria de compensação, os isômeros têm que ser heterogêneos. Tá ok? E um detalhe importante, né? Então, que diferença vai ter? Vai ter diferença na quantidade de átomos de carbono de um lado e o heteroátomo. Tá? Vamos para o exemplo que você entende melhor. Olha aqui os dois. São isômeros? Eles são isômeros, tem essa fórmula molecular. Basta conferir. Acredito que ninguém tem dificuldade mais nisso. Se tiver, né, manda pergunta, tira dúvida, ok? São isômeros. São isômeros de compensação? Vamos analisar. Olha aqui o heteroátomo, né, uma cadeia heterogênea. Eu tenho aqui um carbono à esquerda, 3 carbonos à direita. E no outro? Né? No outro eu tenho 2 e 2. Olha lá, uma distribuição diferente de carbonos em relação ao heteroátomo. Ok? Só para não perder o costume, esse é o metoxipropano, ou éter metílico e propílico, e esse é o etoxietano, ou éter etílico. Beleza? Mais exemplo para entender melhor. Olha aqui, vários pares. Analisando esse e esse, são isômeros? Se eu analisar, vou ver que a fórmula molecular bate. Analisando as quantidades de carbono em relação ao heteroátomo. No primeiro, 1 e 4. E no segundo? No segundo, nós temos 2 e 3. Então, houve uma diferença aqui, ó, em relação ao heteroátomo. Logo, são isômeros de compensação, ou metâmeros. Olha o outro. Aqui, mesma fórmula. Nesse 1 e 2, surge aqui o radical metil. Que função é essa, hein? Oxigênio entre carbonos e um deles tem dupla O. Primeiro par de exemplos são éteres, e aqui eu tenho ésteres, formando um radical metila aqui depois do oxigênio, e no outro forma o radical etila, metila e etila. Estão lá os nomes também. São isômeros de compensação. Mudou o radical. Dá uma olhada nesse caso agora. Éteres. Eu tenho aqui, ó, em relação ao heteroátomo, um carbono à esquerda, 2 carbonos à direita. E o outro? 2 carbonos à esquerda, 1 à direita. Ok? São isômeros, ó, mudou as quantidades de carbono em relação ao heteroátomo. São isômeros de compensação. Certo? Errado. Eles não são isômeros. Tem que tomar cuidado com isso, tá? Por que não são isômeros? É a mesma molécula, né? Olha lá, metil e etil do lado do oxigênio, e aqui a mesma coisa, só está invertido.
Então, representam a mesma substância, é o metoxietano. Então, cuidado com isso. Outra confusão que se faz com metameria, com compensação, é confundir com isomeria de posição. Porque lá na isomeria de posição, nós vimos que um isômero e outro vai ter em posições diferentes o quê? Ou ramificação, ou insaturação, ou grupo funcional. E aqui muda, por exemplo, a posição do N. Aí você acha que é isomero de posição. Não, lá na isomeria de posição que envolve função, não tem essa de os dois serem heterogêneos. Então, cuidado. Então, as duas cadeias heterogêneas, tá? Mudando a posição do heteroátomo, eu não chamo isomeria de posição, eu chamo isomeria de compensação. Tá claro? E cuidado com esses que parece que são metâmeros, mas na verdade são invertidos. Beleza? Então, dado a dica aí do que confunde mais. Seguindo, agora vamos falar da tautomeria. Mais uma vez, meria significa parte ou partes e tauto significa o mesmo. Como assim? O mesmo, a mesma substância? Será que tem essa ideia? Bom, fórmula molecular idêntica. As funções batem. Cuidado. Quando as funções não batem, né? Quando as funções não batem, a vontade de dizer o quê? São isômeros de função. Aqui também não bate, mas é um caso especial de isomeria de função. Você vai entender por quê. Aqui nós teremos, né, estruturas de ressonância, já você entende o que é isso, e esses isômeros vão se encontrar num equilíbrio químico dinâmico, por isso também chamado de isomeria dinâmica. Veja só, para entender bem. Eu tenho aqui um composto, olha que bacana esse GIF, né? Eu que fiz. Eu tenho aqui um composto onde o par de elétrons, π, muda de lugar. Ele fica mudando de lugar. Muda o elétron π, consequentemente muda a posição do hidrogênio. E aqui eu tenho uma substância, eu tenho um aldeído, tá? Que acaba se transformando, né, num enol, hidroxila em carbono de dupla. E um fica virando o outro fica virando o um, isso num processo contínuo, ou seja, num equilíbrio dinâmico. Tá? E ressonância é justamente essa mudança de posição dos elétrons π, essa movimentação de elétrons π. E eu posso dizer que então né, que essas duas substâncias elas coexistem. O que não acontece lá na isomeria de função. Ok? Então aqui é um caso especial de função, onde tem, né, a movimentação de elétrons π na estrutura, o que vai mudando a função. E outra, os isômeros aqui coexistem. Por isso, o mesmo. É como se fosse a mesma substância que fica mudando. Né? É claro que esse esquema de ressonância, pessoal, é dentro de uma explicação mais simples que cabe aqui no ensino médio. Tá? Seria algo mais complexo até do que isso. Mas fique tranquilo, é isso que você precisa saber, né, lá para o seu vestibular. Tá bom? Vamos lá para entender melhor. Tenho aqui o quê? Que função é essa? Dupla O em carbono primário. Isso é um aldeído. Né? Olha o que vai acontecer. Os elétrons π mudam para cá. Com isso, vai faltar uma ligação aqui e vai dar excesso aqui. Por isso, esse hidrogênio vai para lá. Imagina o que vai formar. Olha lá o que forma. Né? Ficou OH e a dupla veio para cá. Que função é essa? Hidroxila em carbono de dupla é enol. Por isso, né? Aí depois ocorre o movimento contrário, né? E volta a ser aldeído e fica no vai e vem. Como é um aldeído que vira enol, enol que vira aldeído, nós temos aqui a chamada tautomeria aldo de aldeído enólica. Beleza? Mais um caso. Nós temos aqui uma, olha lá, C dupla O em ponta de cadeia aldeído. No meio de uma cadeia é cetona. Mudam os elétrons π, muda o hidrogênio e formou o quê? Hidroxila em carbono que tem dupla, isso é um enol. E o enol volta a ser cetona e fica um vai e vem. Tautomeria que envolve cetona e enol é tautomeria cetoenólica. Tá? Então a dica que fica para vocês, vai aparecer enol. Aliás, pessoal, esses dois tipos são os principais, são
aqueles tipos de tautomeria que são cobrados, tá? Existem outros, tá? Mas entenda esses dois, são esses dois. E lembra, um vira o outro vira um, ficam se transformando constantemente, tá? E envolve enol. Tem que ter o enol, ou com aldeído ou com acetona. Bacana? E, beleza, exercício. Olha lá as indicações das páginas, livro. Nesse exercício, eu tenho uma fórmula molecular e ele quer saber o total de isômeros estruturais de aminas. Isômero plano, vamos lá. São 4 carbonos, não é isso? Então, monta. 4 carbonos, põe alinhado. Ah lá. Isso aqui é uma butilamina. Ó. 1, 2, 3, 4. Butilamina. Pode conferir aqui os hidrogênios que bate, tá? Peraí, butilamina, butil, radical butil, tem o N-butil, olha lá, tem o isobutil, tem o sec-butil e tem o terc-butil, olha lá. Beleza, tudo com a mesma fórmula. E são aminas primárias, não dá para montar mais amina primária. Agora vamos montar secundária, ok? Ou seja, nitrogênio entre 2 carbonos. Põe 1 e 3, olha lá. Metila e propila, ou metil e propil. Aqui eu já fiz metil e isopropil. Fui diversificando. Brincando de Lego, montando diferente. Aqui era 1 e 3, agora 2 e 2. Né? Tem como montar mais algum? Tem como montar agora a amina terciária. Ok? Tem mais opção? Tem não. Quer ter certeza que está ok? Aí é a dica que eu te dei na aula anterior. Coloca nome. Para você não achar, de repente, monta um igual, invertido, e acha que fez um diferente e não fez, tá? Então fique atento. Vá montando e colocando o nome. Beleza? Próximo. Vamos lá. Nesse aqui, ele quer um par de tautomeria. Lembra, tautomeria envolve enol. Dá uma olhada aqui nos nomes, ó. Ó. Opa, ó, enol. Olha aqui. Só aqui que tem enol. É a resposta. Bora, vamos para outra questão no vestibular. Mas não, vamos aproveitar o exercício. Olha lá. Tautomeria entre cetona e enol. E é este o caso, tá? Justificado. Valeu? Olha esse. Nesse aqui, grande, né? Nesse aqui, ele quer respectivamente um isômero de compensação e um de função desse composto aqui, ó. Desse flavorizante. Flavorizante, lembra? Éster. O entre carbonos, um deles tem dupla O. Isso é um éster. Vamos lá, analisando. Isômero de compensação e depois função. Na isomeria de compensação ou metameria, a função não muda. Aqui está mudando, ó. Parece que é éster, mas não é. Ó. Para ser éster, o dupla O e o O tem que sair do mesmo carbono, não é o caso aqui. Então, letra A está fora. Tá? A letra D também, ó, está fora. Agora aqui é éster, éster e éster. Pode ser que tenha isomeria de compensação em um desses. Isômero de função. Bom, aqui é ácido, ácido, ácido. Bom, pode ser. Para ser isômero tem que ter a mesma fórmula molecular. Aqui tem 5 carbonos, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Olha esse. Esse tem 4. Ah, então não são isômeros. Está fora. Fiquei entre esse e esse, ó. Letra C e D. Dá uma olhada aqui. Aqui tem 1 carbono e 4. Esse é o butanoato de metila. Dá uma olhada nesse aqui. Também, cuidado para não confundir. Parece que está diferente, mas não está. É a molécula que está invertida. Também é o butanoato de metila. O que vai ligado em um oxigênio, né, você chama de radical ila. Metila, aqui também é metila. Então é a mesma. Está fora. Resposta, letra E. Né? Aqui eu tenho 3 e 2, ó, bem diferente daqui. Esse é o propanoato de etila. Aí sim, isômero de compensação. E aqui é um ácido carboxílico, lá é um éster, isômero de função. Certinho. Próximo.
Bom, ele quer que você diga a função do produto B. O que eu tenho aqui no A? No A eu tenho um enol, olha lá. E ele fala uma palavra importante. O A vai virar espontaneamente o B. Né? Aí você já lembra, enol, espontaneamente, ressonância, movimento de elétrons, isso tem a ver com tautomeria. Vamos analisar? Se essa dupla pular para cá, esse H, perdão, tem que vir para cá. Formou o quê? Formou isso, ó. Olha lá, a dupla mudou para cá. O H veio aqui e ficou 3. Que função é essa? Cetona, tautomeria cetoenólica. Beleza? Mais um. Olha lá, o que ele quer aqui? Tipo de isomeria. Vamos lá. Letra A, isomeria de função entre 2 e 3. 2 é um álcool. E o 3? O 3 é um álcool. Então não é isomeria de função. 2 e 3, vamos analisar. Esse é um álcool ramificado, tá vendo? Esse já é um álcool normal. Então, isomeria de cadeia. B. Isomeria de cadeia entre 3 e 4? 3 e 4. Se vocês olharem bem, ó, olha aí. É a mesma coisa. Ainda cometeram um erro aqui, ó. Teria que ser 3. Isso aí está igual. Então, eles não são isômeros, é a mesma substância. Está igualzinho. Isso foi um erro de digitação mesmo, tá? Eu procurei por essa questão num caderno de vestibular, tá? Tá com esse errinho. Vamos lá, mas não é a resposta. Seguindo, letra C. Isomeria de compensação entre 1 e 5. Vamos ver. O 1 é um éter, 2 e 2. E o 5 também é um éter, 1 e 3. Mudou as quantidades de carbono em relação ao heteroátomo. É isso aí. Letra C. Aproveitando. Letra D. Isomeria de posição entre 2 e 4. 2 e 4. 2 e 4 a gente já falou, a isomeria de cadeia, né? Na verdade era 2 e 3, mas 3 e 4 são iguais, então dá na mesma. Fazendo as outras combinações, aproveitando o exercício, as outras combinações possíveis são essas, ó. Lembrando que esses dois são iguais, são essas. 1, que é álcool, com 2, 1 que é éter, com 2 que é álcool, função. O resto tudo é função. Tá bom? É isso aí. Depois veja com calma. Agora só lá do PV500, ó. Tá lá, ele quer que você faz a associação e marque o que está escrito nos parênteses. Vamos lá, fazendo a associação. Que tipo de isomeria eu vou ter aqui? Né? Onde um composto, ó, pentano, cadeia aberta normal. Metilbutano, cadeia aberta ramificada. São isômeros, um é normal, outro é ramificado, né? Isômeros de cadeia. Olha esse, but 1-eno, but 2-eno, mudou a posição, 1 e 2. O que é isso? Né? É isômero de posição, tá lá. Olha o terceiro, etoxietano, metoxipropano. Né? Etoxietano, olha lá, 2 e 2. Metoxipropano, 1 e 3, né? Já sacou, né? Isômero de compensação. Já deu para chegar na resposta, mas aproveitando o exercício, olha aqui, ácido propanoico, metanoato de etila, né? Nomes bem diferentes, muda a terminação do nome, quer dizer, as funções são diferentes, isômeros de função. E o último de hoje, estão as cadeinhas aí para você conferir, tá ok? Último de hoje. Vamos lá. Te deu isso aqui, essa reação. Né? Vamos traduzir. H3C está lá, depois vem o C. Quantas ligações faltam para esse carbono? 3, não é? 3. E tem um H e tem um O. Olha lá. Dupla para o O, simples para o H. Traduzindo a outra parte. Olha lá, H2C e o C. E agora eu tenho 2H e um O. E faltam 2 ligações, ó. 2 ligações. Dá certo eu pôr um O aqui e um H aqui? Bom, falta outro H, né? Então vai lá, olha lá, vai com O. Aí dá certinho. Se você tentar montar de outra maneira, não dá certo. Que função eu tenho aqui? Aldeído, né? Aí, por ressonância, o que acontece? Ele vira um
enol, hidroxila em carbono de dupla. Então, nós temos aqui um caso de tautomeria. Maravilha? Então, é isso aí, pessoal. Um abração para vocês. Espero que tenham entendido bem isomeria plana encerrada. Um abração. Fiquem bem.